de todas as punições para os maiores malfeitores da sociedade. E quando Cristo, que veio para salvar, né, a humanidade, o Messias esperado, é colocado como punição a ele a cruz, isso também causa um espanto tremendo, né? Um escândalo, né? Um escândalo muito grande, né? Para aqueles que esperavam, imagine que a salvação chegaria através de Cristo, de repente ele é colocado para morrer no madeiro da cruz, morrer de uma forma horrenda, de modo que era um espanto para toda a sociedade. Por isso que foi crucificado ao lado de dois ladrões, né? Sim, Padre Francisco, quando nós o convidamos, e aqui a gente precisa lembrar, o senhor é missionário passionista, né? São Paulo da Cruz é um homem que buscou trazer toda uma teologia desta realidade, não somente do objeto, mas da espiritualidade, de tudo aquilo que ele significa. Antes de Jesus, como é que a gente pode compreender, né, esse suplício, essa punição, né, de ser crucificado? A cruz como maldição era vista assim para quem infringia qualquer norma ou afrontava o Império Romano, então era crucificado. Então era crucificado inclusive em lugares visíveis, para demonstrar que jamais alguém poderia insurgir contra o Império Romano. Era a pior das mortes. Então era um sinal de maldição, um lugar de maldição. E Jesus, ele vem justamente transformar esse lugar de maldição em bênção. Porque na cruz estavam aqueles que eram considerados piores da sociedade. Jesus vem ao encontro da humanidade com sua misericórdia, e aí ele encontra com a humanidade no lugar mais baixo possível onde ela se encontra de maldição. Perfeito. Padre Jean, quando falamos, por exemplo, lembramos a fala de Paulo, né? A cruz para uns é vergonha, para outros loucura, e para nós sinal de salvação. Paulo está fazendo essa reflexão também do suplício da cruz antes de Cristo, né? Considerado vergonha para os judeus e loucura para os gregos, não é mesmo? Sim, exatamente. E é muito profundo, porque também atualmente, se nós formos olhar na lógica humana, né, olhar como que pode, né, aquele que veio para nos salvar morrer, né, no madeiro da cruz. E realmente é causa de escândalo, e se formos colocar atualmente nos dias de hoje, né, olhar a cruz nos causa um espanto tremendo, né, nos escandaliza, nos coloca na realidade mais profunda do ser, né, e sempre me causou sempre algo como admiração e ao mesmo tempo pensativo naquilo que se diz na Sagrada Escritura, que não tinha figura humana. Cristo, diante da cruz, não tinha figura humana. Então, não é somente um aspecto do ser crucificado, mas também é algo muito mais profundo daquilo que significava Cristo morrer na cruz para salvar o homem. Então, realmente causa um escândalo e causa um pavor, né, a todas as pessoas que estavam cruz lá também. Tô meio oco, mas tô acompanhando aqui. Assistindo. Luz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira todo o mal. Profundo, porque Cristo entra nesta glória, né, passa na morte, passa na paixão, por amor a cada um de nós. Então, se vivermos realmente como somente algo muito, muito humano, muito raso, não aprofundamos naquilo que é o mistério da salvação da humanidade que passou pela cruz, né, que realmente é causa de espanto ainda nos dias de hoje. Perfeito. Padre Francisco, eu queria aproveitar a oportunidade de estarmos aqui juntos, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco de como São Paulo da Cruz
que é um exemplo dentre tantos homens e mulheres que refletiram a espiritualidade da cruz, que puderam se aprofundar na experiência da cruz. O que significava a cruz para São Paulo da Cruz, o fundador da família religiosa do Senhor? São Paulo da Cruz, ele começou a se enamorar da paixão de Cristo ainda na infância, porque ele viveu numa família que padeceu muito com as mortes. Teve muitos irmãos que morreram ainda na infância, e o sofrimento da família era associado à paixão de Cristo, sobretudo pela mãe dele. E a mãe ensinava São Paulo da Cruz a rezar com o crucificado desde pequeno, e olhar para a cruz e dizer: vê quanto ele nos amou, entregou sua vida por nós. Então ele cresceu assim, nessa espiritualidade da cruz. E aí ele fundou a congregação, a família passionista, porque ele entendia que no crucificado existe o melhor remédio para os males do mundo, que é esse amor revelado na entrega de Jesus na cruz. E como nós estamos falando de uma festa, exaltação da Santa Cruz, essa festa ela tem um caráter, sobretudo no Oriente, muito parecido com a festa da Páscoa. Assim como a Quinta-feira Santa, ela tem um dia especial para celebrar a Eucaristia, que é Corpus Christi, porque dentro da Semana Santa não dá para celebrar uma festa grande como Corpus Christi. A Eucaristia ganhou uma festa fora da Semana Santa. A exaltação da Santa Cruz também é uma festa que a cruz ganhou fora da Sexta-feira Santa, com este caráter pascal. E para São Paulo da Cruz isso era muito forte. E na congregação que ele fundou, a família passionista, ele pedia que os passionistas celebrassem com alegria. E isso não significa dizer que estavam negando o sofrimento, mas ele dizia que o sofrimento devíamos ficar em silêncio, porém celebrar a cruz com alegria, em clima de Páscoa. Então ele via na cruz a dimensão festiva, o sofrimento e a festa. Porque ele dizia que no mar da paixão, a paixão é um mar de dor e um mar de amor. Então são duas faces do amor, o sacrifício, o sofrimento, mas também a festividade e a Páscoa. Então assim São Paulo da Cruz via a paixão de Cristo e a cruz. Perfeito. Padre, existem outros, né, Padre Jean? Existem outros santos, e a experiência dos santos nos leva a contemplar como eles tiveram uma intimidade e uma leitura do mistério da cruz também em suas vidas, né? Sim, vários santos que assumiram a cruz até no nome, né? Exatamente. Né? São vários santos que tiveram essa experiência muito profunda e somente contemplar a cruz, né? São Francisco de Assis, ao contemplar, né, a cruz de São Damião. Santa Rosa de Lima dizia, né, que o caminho mais fácil para alcançar o reino dos céus é através da cruz. São João Maria Vianney, pois dizia que não existe cristão sem a cruz. E é importante nós sempre termos claro qual é a nossa cruz, de se fazer também essa pergunta, porque é muito mais fácil nós corrermos do sofrimento do que como Cristo nos convida a carregar, né, a nossa cruz, o nosso sofrimento. Mas não como masoquista, porque gostamos de sofrer, mas com um sentido glorioso, porque realmente contemplar a cruz é também experimentar aquilo que fala São Paulo, em si o que faltou no sofrimento de Cristo, né, na própria cruz. Perfeito. Padre Francisco das Chagas, quando falamos do sofrimento e a cruz, coaduna, é natural falar de sofrimento e de cruz, porque parece que estão bem intimamente ligados, né? Pelo suplício, pela punição e por tudo aquilo que ele proporciona. Né? Lembremos que no Império Romano não tinha somente esta forma de punição, haviam outras, mas esta era, dentre as que existia, a pior. Quando falamos do sofrimento
e da paixão de Cristo, de que forma nós podemos compreender que isso não é um amor ao sofrimento como uma experiência masoquista ou de idolatria àquilo que é o objeto de sofrimento? Isso. A espiritualidade da paixão, muitas vezes ela é confundida somente com o dolorismo, o sofrimento, assim como você trouxe na pergunta. Por vermos ali a entrega de Cristo, o dom de si, ele se despoja completamente. Às vezes a gente consegue enxergar somente o sangue, mas para além desta dor existe a outra face da cruz, que é o amor. Porque no texto do Evangelho que nós temos para celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz, é do Evangelho de São João. E vai dizer que Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho. Então, o que está na origem não é a dor, em primeiro lugar, mas o que vem primeiro é o amor. Então, Deus amou tanto o mundo que entregou. O sofrimento está na entrega, mas o amor vem antes. Ele antecipa esse processo da cruz. Então, ao celebrar a Santa Cruz, é muito importante a gente se deixar envolver pelo olhar amoroso de Deus presente no mistério da cruz. E sobretudo, sentir-se amado ali no Calvário, no clima do Calvário, no espaço do Calvário, na mística do Calvário, sentir-se amado, porque é para isso que Jesus se entrega. Então, quando a gente faz esse processo de entregar-se, permitir-se ser olhado pelo amor que existe na cruz, nós vamos conseguir dar um sentido mais profundo ao sofrimento presente na cruz. Perfeito. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo, hoje falando então Amém. sobre Que Deus a cruz fortaleça sobre a cruz de Deus, de Cristo, sofreu por mim, por você e continua. Então nós temos que estar muito forte e a cruz também é um segmento que nós devemos espelhar no nosso coração, que onde Jesus passou e morreu, mas ressuscitou. Amém?